E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo Udo e nós estamos no conteúdo de História Geral. Na aula anterior nós falamos de historiografia e falamos da divisão do tempo histórico, né? Hoje nós vamos começar a estudar então onde tudo começou, né? Então nós temos lá o surgimento do homem, certo? E aí a perguntinha que não quer calar é o seguinte, gente, o que é essencial para o homem viver? É o ar também, né? O ar é realmente essencial. Mas o homem não vive sem água e também não vive sem comida. E normalmente comida está próximo de onde há água. Portanto, a gente pode entender o seguinte, que esse homem, a princípio, era nômade. Por que ele era nômade? Ele busca água e alimento. Então, ele sai de um lugar, vai para outro, então ele vai caçando, vai colhendo. É uma sociedade de caçadores e coletores, tá? Esse camarada aqui está preocupado com a sua sobrevivência. Então ele tem que sempre buscar alimento, ele tem que sempre buscar água, ele está preocupado com isso o tempo todo. Ele acorda de manhã e ele ou vai ser a caça de algum bicho ou ele vai ter que caçar alguma coisa para sobreviver. Tá? Então era uma vida relativamente emocionante, tá bom? O cara muito preocupado com a sua sobrevivência. Só que a história nos conta que um belo dia, e é sempre um belo dia, acontece a chamada Revolução Agrícola. Então, aqui vem o período que nós chamamos de Neolítico. Tá? O que foi a Revolução Agrícola? Imaginem vocês o dia que o homem descobriu a agricultura. Eu não sei como foi. Na realidade, nenhum livro de história, mesmo específico, consegue descrever como foi esse processo de descoberta da agricultura. Tá? A gente sabe que um belo dia o homem descobriu que a sementinha, a hora que colocaria no chão lá, ela brotava e dava uma árvore. Mas mais do que isso, o homem resolveu começar a manipular esse processo. Tá? Porque ele entendeu que dava para viver se ele controlasse a natureza. Gente, a Revolução Agrícola não é só simplesmente descobrir que a sementinha caiu no chão e agora vai dar alguma coisa para comer. Ele tem que conhecer muito bem o meio ambiente, ele tem que conhecer vento, ele tem que conhecer chuva, tem que conhecer sol, tem que saber o que é uma estação de colheita, tem que saber muita coisa. Provavelmente, nas primeiras tentativas, o homem fracassou. Mas a Revolução Agrícola ela é um longo processo que acaba culminando com o fato de que o homem vai ficar parado. Tá? Porque se ele planta, ele não está em condição de sair caçando ou largar aquela plantação para trás. Vai ter que cuidar para que nenhum animal venha e destrua tudo que ele plantou, vai ter que cuidar para que pestes não apareçam, vai ter que ficar ali realmente. Então, a vida dele muda completamente. Além do mais, esse cara não planta sozinho. Ele não tem condição de plantar, regar, cuidar sozinho, porque ele precisa plantar um grande espaço, ele precisa cuidar de um espaço muito grande para dar conta de ter produção suficiente, não só para ele, mas para as pessoas que estão ao seu redor. Mesmo se ele for plantar só para si, ele vai precisar plantar num trecho muito grande. E aí ele planta tudo isso, ele não dá conta de cuidar sozinho o período todo. Tá? Então, normalmente, o que acontece? Quando aconteceu a Revolução Agrícola, primeira consequência, o homem se torna sedentário. Porque ele passa, então, a ter que cuidar dessa produção, ele passa a ter que cuidar dessa plantação. Um outro aspecto muito importante, além desse de ser sedentário, é o fato de que esse homem vai passar a viver em comunidade. Então, ele não vive mais sozinho, ele precisa de outras pessoas para poder produzir.
E no momento que esse camarada é obrigado a viver num grupo muito maior do que somente sua família, ou somente uma, duas, três, quatro pessoas, ele vai ter que começar a tolerar diferenças. E é claro, vão aparecer conflitos eventualmente, tá? Mas essa comunidade acaba desenvolvendo cidades, vilas, tá? Então essas pessoas vão passar a viver em conjunto. E aí, é claro, algumas consequências acontecem em função disso. Uma delas é o surgimento da cultura. Ou seja, as pessoas se identificam com uma linguagem específica, um jeito de se expressar, uma música, uma gastronomia, um costume com uma determinada região. Eles vão associando a sua mente àquele lugar. Obviamente, isso é o quê? Desenvolvimento de uma cultura, tá bom? Além do desenvolvimento dessa cultura, eles vão precisar desenvolver leis. E esse é um ponto sempre muito importante. Por quê? Porque as leis servem para regulamentar essa vida em sociedade. Então eles estão vivendo em conjunto, eles estão vivendo em grupo e agora eles precisam regulamentar essa convivência, tá? Para que eles não se matem, a fim de proteger e garantir a vida em conjunto. Tá bom? Então esse é um ponto importante. Mas aí vem, é claro, uma série de questionamentos. Quem vai fazer as leis? Quem vai garantir a sua implementação? Quem vai garantir que essas leis serão cumpridas? E quem vai julgá-las quando elas forem quebradas, por exemplo? Por isso que a vida em comunidade, o sedentarismo, acabou permitindo a outra consequência, o surgimento, não surgimentos, né? Surgimento do Estado. Quando a gente fala de surgimento do Estado, a gente tem que entender alguns pontos importantes. Por exemplo, a hierarquia. Vai ter quem manda e vai ter quem obedece. Como é que isso acontece? Veja bem, se o camarada está gastando um tempo muito grande plantando, ele não tem condição de governar. Então, separa-se um grupo de pessoas que governe, que faça as leis. Como existe todo um desgaste em fazer as leis, liderar exércitos, cuidar, nem todo mundo tem esse dom. Tem gente que tem o dom de plantar, colher e produzir. Tem gente que tem o dom de ir lá e dar ordens. Tem gente que tem o dom de batalhar. Né? Então, o que acontece? Você vai começar a ter uma distribuição. As pessoas que trabalham para o Estado, toda a burocracia, e as pessoas que são os servos, né? As pessoas que trabalham para a manutenção dessa burocracia. Então, aos poucos, gente, foi surgindo o Estado. Vocês conseguem perceber o quão complexa foi a Revolução Agrícola? Quer dizer, a gente sai de uma sociedade que era nômade, né? Cada um, o cara amanheceu é dia, anoiteceu é noite, deu fome, era de comer. Essa era a vida, né? E agora o camarada tem que cuidar de um Estado. Né? Além do mais, quando a gente fala de Estado, a gente não fala só de hierarquia. Você tem que falar, por exemplo, de impostos. A gente tem que falar de prédios. Por quê? Porque a burocracia do Estado tem que acontecer em algum lugar. Né? Não são só templos e as casas das pessoas. Não, eu tenho que ter um palácio, eu tenho que ter um lugar para que o exército possa fazer treinamentos, porque nós podemos ser atacados por um bicho, ou nós podemos ser atacados por uma praga, ou podemos ser atacados por um povo hostil que quer a nossa terra, que pode ser melhor do que a deles. Então, nós precisamos de prédios. Nós precisamos, como eu disse, de um exército. Nós precisamos de moeda, seja ela de metal, seja de madeira, seja de semente, como era, por exemplo, no Império Maia. Então, tudo isso vai acontecer em função do surgimento do Estado. Beleza? E aí começam a surgir, dentro desse contexto todo, por volta do ano 4000 a.C., essa datação ela é muito problemática. Tá? Para vocês terem uma ideia, a primeira dinastia egípcia sempre foi consenso, estava nos livros que era 3.500 a.C. Hoje os historiadores já chutaram o balde disso aí. Não, é pelo menos 600 anos depois. Então, 2.900 a.C.
A datação ainda é um problema muito sério para os historiadores, tá, gente? Mas supõe-se que aproximadamente no ano 4000 a.C. surgem então as primeiras civilizações. Beleza? Essa é uma informação extremamente importante. Então, o que é uma civilização? Quando você tem um grupo de pessoas desenvolvendo sua cultura própria e elas têm um estado bem montado, então você tem uma civilização. Beleza? Bom, quais foram as primeiras civilizações e onde elas se estabeleceram? Vamos para a próxima parte do quadro. Então, antes de nós entendermos quais, vamos responder onde. Então, eu vou fazer um mapa cubista aqui para tentar ser mais rápido. Então é o seguinte, aqui nós temos a África, aqui nós temos a Ásia, aqui vai estar a Europa, Mar Mediterrâneo, Oceano Atlântico, Índico e assim por diante. Muito bem. Segundo as nossas melhores pesquisas, as melhores pesquisas dos historiadores, as primeiras civilizações surgiram nesse eixo aqui, ó, entre a África e a Ásia. Esse trecho tem um formato específico, tá? Então vamos tentar desenhar esse formato aqui. Ele começa na bacia do Rio Nilo aqui embaixo e ele chega até o Golfo Pérsico. Se vocês repararem, ele tem o formato de uma lua crescente. Por isso, esse lugar chama-se crescente fértil. Por que fértil? Porque nesse lugar nós temos uma incorrência de duas coisas muito importantes. Primeiro, aqui, rios. Rios que tem o Nilo, né, que tem a bacia, enfim, que vai descer até o Lago Vitória aqui embaixo. Beleza. Então você tem uma incorrência de rios. Quais são os principais rios aqui? Então vamos lá. Rios Jordão. Nós temos o Nilo, o Tigre e Eufrates. Além dos rios, nessa região aqui, nós temos um índice pluviométrico maior. O que é um índice pluviométrico? Significa que chove mais. Índice pluviométrico. Veja bem, tome muito cuidado com pluvial e fluvial. Pluvial é de chuva, fluvial é de rio, tá bom? Então, se você acha que pode esquecer, isso daí anota. Deixa eu tomar uma água aqui, saindo da tela. Muito bem, voltamos, é um milagre da tecnologia. Muito bem, então se você acha que pode esquecer, anote isso aí. Índice pluviométrico é de chuva e fluvial é de rio, tá bom? Muito bem, gente, o índice pluviométrico é maior. Então veja bem, olha, chove mais e tem rios. Então essa região é chamada de crescente fértil. Os primeiros grupos humanos formaram as primeiras civilizações nesse lugar. Outra característica importante para a gente entender isso aqui é o seguinte: normalmente, por que chuva e rio estão associados? Chove, o nível do rio sobe, alaga as laterais,
levando para as bordas um adubo natural que é chamado de humus. Vamos lá, eu vou desenhar para vocês aqui. Desenho sempre é uma coisa didática, né? Muito bem. Então, ó, vamos fazer o riozinho aqui. Tem lá o rio. No rio tem peixe, jacaré, pato, o que você quiser. E aqui você tem a lateral. Normalmente, a lateral tem alguma vegetação. Muito bem, chove. Quando chove, a chuva proporciona o alagamento das bordas. Então, a chuva proporciona as bordas subirem. Muito bem. E aí, vem para essa região aqui isso que nós chamamos de humus, que é um adubo natural. Por favor, não vai confundir com patê de grão de bico, tá? Muito bem, o que acontece? Parou de chover, vem a estação da seca. Por quê? Porque nessa região não tem as 4 estações. É a estação da chuva e a estação da seca. Vem a estação da seca, o rio volta ao seu nível normal. E aí o que acontece? Essa região aqui é utilizada para a agricultura. É a zona agrícola. Beleza, gente? Acho que o desenho ficou bem didático, né? Deu para entender bem. Muito bem, então essa região do crescente fértil é onde surgiram as primeiras civilizações e elas são civilizações de regadio, tá? Então, essa é uma expressão bem comum, culturas de regadio. Por quê? Porque elas dependem da estação das chuvas. É muito sazonal, tá? Depende da chuva para poder existir toda a população. Se não chove, os caras morrem de fome, tá? Aconteceu, professor, de não chover? Sim, aconteceu, né? Nós tivemos crise no Egito Antigo, por exemplo, de ficar 7 anos sem chover, tá? Isso já é comprovado cientificamente, comprovado arqueologicamente, então é muito complicado, né? Não chovia, os caras morriam de fome mesmo. Então, a gente tem o que a gente chama de cultura de regadio, porque eles são altamente dependentes dessa questão das chuvas. Beleza, moçada? E aí é o seguinte, vamos mencionar quais são as principais culturas dessa região. Só antes de falar isso, quero lembrar vocês que dentro do crescente fértil tem uma outra região, que é a região que fica entre os rios Tigre e Eufrates, que a gente convenciona chamar de Mesopotâmia. Muito bem. Mesopotamos, né? Mesopotâmia é uma expressão que vem do grego meso, entre ou no meio, e potamos, rios. Então, essa região que fica entre rios, Tigre e Eufrates, também surgiram ali importantes civilizações, importantes culturas. Vamos lá para o próximo lado do quadro. Eu anotei onde, agora a pergunta é quem? Quais são as principais civilizações dessa região do crescente fértil? Então, nós vamos ter aqui o Egito, nós vamos ter o povo de Israel, que merece um destaque importante, né? Nós vamos ter a Babilônia, os babilônicos, né? A Suméria, a Fenícia e a Assíria.
existe um povo tangente, né? Na realidade a Síria e os medo-persas são dois povos tangentes, ou a Pérsia só, né? Mas a Pérsia é mais importante que os medos é um povo menor. Então estes são os principais povos. A gente pode pegar mais daqui para cima, né? Porque a Medo-Pérsia e a Síria vêm de fora, mas acabam ocupando essa região. Então esses povos, claro, existem outros, tá, gente? Mas esses são os principais. O que costuma cair mais no vestibular? É daqui para cima, então é portanto aí que eu vou concentrar a minha energia com vocês. Vou falar mais disso. Quando assírios e medo-persas interferirem na história desses aqui, a gente vai estar mencionando logo falando daquilo que é importante, tá bom? Então na nossa próxima aula a gente vai começar a trabalhar esses povos do Crescente Fértil, tá bom? A gente se vê na próxima aula.